Louvai o Senhor que eleva os pobres. Com esta saudação do Salmo 112, queremos dar boas-vindas para a celebração do 25º domingo do tempo comum. O Senhor nos congrega como filhos e filhas muito amados, para que, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, possamos, fortalecidos na missão, testemunhar o amor, a bondade, a gratidão, a luz que ilumina as trevas provocadas pela escuridão do pecado. Hoje, a primeira leitura é um texto do profeta Amós. O profeta Amós, ele viveu e escreveu provavelmente 800 anos antes de Cristo. E como sempre, a profecia é de uma atualidade sem precedentes. E Amós, no texto que hoje acolhemos, descreve um cenário que nos identificamos com muita facilidade. Ele fala dos ricos que exploram os pobres, que passam a noite maquinando como vamos amanhã enganar os pobres. Tamanha crueldade presente no coração destas pessoas. Amanhã nós vamos adulterar o peso e a medida. Vamos comprar um pobre com um par de sandálias. Assim constata o profeta Amós. Uma realidade que não é tão diferente daquela na qual nós estamos inseridos. Quantas pessoas tirando proveito da pequenez, da pobreza, da falta de instrução, da falta de esclarecimento, da falta de uma consciência crítica, para sempre levar vantagem. Falsas promessas, discursos que enganam. E assim, os pobres vão sendo enrolados, ludibriados, e permanecem sempre na mesma sarjeta de desprezo, de miséria, de humilhação. Amós é duro com aqueles que detêm o poder e a riqueza. Prestem atenção, diz Amós. Vocês que ficam pensando, calculando, planejando a melhor maneira de enganar o pobre. Isso não agrada a Deus. O orante, no Salmo 112, lança este convite para o louvor a Deus que eleva os pobres. Desprezados pelos corações maldosos e cruéis, jamais esquecidos por Deus, e jamais esquecidos por mulheres e homens que abrem o seu coração para amar, para servir, para dedicar a sua vida no resgate da dignidade que foi pisoteada, que foi massacrada. E por isso o orante nos ajuda a rezar. Deus que eleva os pequenos, os pobres, os humildes, que estão no monturo, diz o texto sagrado, que estão no lixo, que estão no desprezo provocado pelo egoísmo e pela maldade humanas. Louvai o Senhor que eleva os pobres, que não deixa no desamparo, através da ação da caridade, da generosidade, da bondade de todas aquelas pessoas que são sensíveis,
que se deixam tocar do fundo do seu coração e suas mãos se tornam canais da ternura, da ação, da misericórdia de Deus. A segunda leitura, continuamos com a primeira carta de São Paulo a Timóteo, que acolhemos uma parte domingo passado, e hoje ele chama a atenção para uma atitude fundamental na vida de todos nós: a prática da oração. E Paulo recomenda que a comunidade jamais deixe de rezar, deixe de orar por todas as pessoas. A oração tem um objetivo muito claro, que é provocar a conversão, a mudança de vida. E daí extraímos uma lição muito breve e direta. Quem reza, quem ora e não muda de vida, esta oração não é eficaz. Ela não está seguindo o caminho proposto por Jesus na vida de oração. Oração gera conversão. Conversão gera ação generosa, bondosa e misericordiosa. Qual é a qualidade da sua oração? Ela produz na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho, sinais de transformação, de mudança sincera e verdadeira? Ou a oração não passa da pronúncia de palavras, da repetição de termos que não produzem nenhum efeito? Chegamos ao Evangelho de São Lucas e Jesus, com o seu ensinamento catequético, didático, conta-nos mais uma parábola. A parábola, nós sabemos, é esse gênero literário para falar de uma realidade utilizando imagens, figuras. Domingo passado nós tivemos as 3 parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Hoje Jesus propõe a parábola que apresenta uma relação de patrão e administrador de bens. Conhecemos bem este texto. E Jesus é muito claro nos detalhes ali apresentados. O patrão que descobre que o seu administrador não está agindo de modo honesto, de modo transparente, de modo justo, e manda chamá-lo para um acerto de contas. Você perdeu a minha confiança. Você não pode mais continuar à frente da administração dos bens que confiei a você. E aquele administrador, imaginando a situação de penúria que dali por diante ele mergulharia, ele bola uma estratégia, ele tem uma astúcia e começa a chamar os devedores, pergunta qual o valor da dívida e reduz pela metade aquele valor. E o patrão vai homenagear, vai elogiar a esperteza daquele acusado de não administrar bem e que agora encontrou uma saída. A grande lição que Jesus comunica no finalzinho do relato de hoje é exatamente esta: administrar bem tudo o que somos e temos para que todos sejam beneficiados.
administrar de modo justo, honesto. E no final Jesus conclui dizendo: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Porque a conclusão é óbvia. Ou amará um e odiará o outro. Portanto, o equilíbrio na nossa vida deve ser o termômetro que vai mostrar em que medida nós, na condição de seguidores, de discípulos de Jesus, administramos bem tudo aquilo que Ele nos concede. Que o Senhor nos dê a graça de estarmos sempre abertos, sempre disponíveis para servi-lo, principalmente nos pequenos e pobres. O mês da Bíblia prossegue, e sempre lembrando o ensinamento de Josué. Por onde quer que andes, o Senhor está contigo. Você não está só. Deus está próximo e Ele quer caminhar contigo todos os dias da vida. Amém.